volta. Vamos à terceira parte do estudo sobre o pecado. Essa terceira parte, se você ainda não viu as duas anteriores, dê uma entrada lá, aproveite, dê um joinha, dê um like, curta nossa página, compartilhe também. Você vai entender melhor sobre a graça de Deus. Desvendando a graça. A terceira parte, nós vamos falar sobre a controvérsia, se há controvérsia na Bíblia em relação ao pecado. Eu já começo respondendo que não. Existia conflitos de interesses porque havia um mau entendimento dos outros apóstolos em relação ao pecado. Por quê? João ele estava acostumado a ouvir de Jesus, a andar com Jesus de Nazaré. Jesus homem era um Jesus judeu. Jesus era judeu. Então ele falava muita coisa do judaísmo. E João e os outros apóstolos não entendiam muitas coisas que Jesus falava. Não compreendiam. Certa vez, Jesus falou que teria que morrer. Os soldados estavam vindo e Pedro se rebelou, falou que ninguém ia tocar, cortou a orelha do soldado. Porque ele não compreendia que era necessário Jesus morrer. Olha o que Jesus fala aí em João. Vamos abrir em João 16. João 16, versículo de 12 a 15. Diz assim, ó. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então Jesus está dizendo, ó, eu não falei nada ainda para vocês que eu tinha que revelar. Porque vocês não podem suportar, porque vocês ainda estão no fermento dos judeus. Vocês ainda estão contaminados com todo o alimento, o fermento dos judeus. E vocês não vão suportar. Interessante se você olhar, analisar friamente o versículo, ele diz assim, ó, que ele fala que você não pode suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então esse Espírito veio. E veio através de Paulo. Paulo ouviu as coisas do terceiro céu e começou a anunciar um evangelho diferente do que os apóstolos anunciavam. Porque os apóstolos, através até o evangelista João Batista, quando falávamos de batismo, você está lá, você vai entender, ele começou a pregar o evangelho que não era o evangelho da reconciliação. Era o evangelho que tinha que ser pregado naquela época. Chamavam de maldição, de maldito. Era o evangelho pesado que o povo estava afastado de Deus. Então eles não entendiam esse evangelho que Paulo começou a trazer. Por isso que aparentemente há conflito na Bíblia. E a graça veio de revelar tudo isso. Paulo ensina a Timóteo a sã doutrina. Nós vamos ver alguns versículos aqui que os apóstolos falavam uma coisa, Paulo falava outra. Abra comigo em 1 Timóteo 1, versículo 3 e 7. Primeira Timóteo 1, de 3 a 7. Diz assim, ó. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesse em Éfeso para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina,
e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovam discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de um coração puro, de uma consciência, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Desviando algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ele está falando dos outros apóstolos que faziam um grande discurso, falavam de judaísmo. João sempre citou muito Jesus, ele andava com Jesus, reclinava o peito. Então João estava acostumado com Jesus carne. Ele não conhecia esse Jesus Espírito que Paulo recebeu no terceiro céu. Por isso que a controvérsia era difícil para eles entenderem que o pecado deixou de ser, que Jesus perdoou de uma vez por todos os seus pecados. Vocês não entendiam nem a morte de Jesus, vocês não compreenderam os 3 anos que ele andaram com Jesus, vocês não compreenderam o significado da morte de Jesus, como eles iam entender o perdão de Deus através da morte da cruz. É por isso que às vezes você olha na Bíblia e vê um apóstolo dizendo que tem pecado, outro dizendo que não tem pecado. Agora você tem que entender o contexto e para quem ele estava falando e para quem Paulo estava se referindo. Vocês estão entendendo? Olha o que diz João 1,8. João 1, versículo 8. 1 João 1, versículo 8, perdão. Primeira João. Primeira João 1, versículo 8. Diz assim, ó. Olha como é que o pensamento de João estava voltado para a carne, para o pecado. Sempre ainda, eles não se desprenderam do judaísmo, eles não entenderam, depois da morte de Jesus, houve a remissão com 2 S. Mas eles não compreendiam isso, olha o que ele diz. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aí você vê o leigo lê isso, ou até um abençoado, sincero, lê isso e diz aqui, ó. João diz, se eu falar que não tenho pecado, eu sou mentiroso. Mas o que nós lemos lá, em João mesmo, 16, Jesus falou, eu tenho muita coisa para revelar para vocês, mas vocês não vão entender. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos trará revelação. Então, eles não receberam esse Espírito da verdade. Eles continuaram a crer no evangelho do judaísmo. E é por isso que trouxe muita confusão para a igreja, e traz até hoje. Porque a igreja ainda, muitas delas, consideram o pecado ainda vigente. Consideram o pecado ainda atual. Quer dizer, o fim da lei é Cristo. Então, depois da cruz, nós vamos trazer isso no próximo estudo. Se o fim da lei é Cristo, o pecado deixou de ser. Ah, mas, pastor, nós cometemos algumas coisas, contra o deslize, prostituição, idolatria. É só você ler Gálatas 5,19. Vai dizer o seguinte, são obras da carne. Ele não está dizendo que são pecados, são obras da carne, feitiçaria, idolatria, ciúme, inveja, porfia, adultério. Todas essas coisas que as pessoas chamam de pecado, Paulo chama de obras da carne. São realmente a ação da carne na vida das pessoas. Isso ninguém pode tirar.
Só quem pode mudar isso é a própria pessoa. Mas não é pecado, não está transgredindo. O pecado em si, quando ele fala o pecado de transgredir a lei, ele foi deixado de lado. Paulo não está falando de obras da carne. Ele está falando do pecado que Tiago e João insistiam em dizer que o povo tinha. Então era necessário que eles sacrificassem novamente os animais, chamassem os sacerdotes para fazer toda a cerimônia, todo o rito de purificação. Isso não havia mais, porque depois que foi rasgado o véu, depois que foi consumado, acabou todo o rito judaico. Mas eles não entendiam essa divisão. Eles ainda viviam o judaísmo no meio da graça. Tanto que Paulo adverte a própria Pedro. Paulo fala com João, explica tudo isso a eles aqui em 1 João 2, versículo de 1 a 6. Olha o que João fala. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda do mundo todo. Ora, sabemos que somos conhecidos por isto. Se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, assim deve andar como ele andou. Olha como é que João reporta sempre Jesus carne. Se você tem a verdade, você vai andar como ele andou. E Paulo dizia o quê? Cristo ressuscitado. Em Hebreus 6:1 ele fala, eu já não conheço ninguém em segundo a carne. Nem a Jesus, nem a Cristo eu conheço segundo a carne. Então a diferença está aí. Um invocava o Jesus carne. Por isso que ainda havia a palavra pecado. Por isso que Pedro, Tiago, João ainda cita muito o pecado. Ainda fala muito em pecado. Porque eles estão ligados a Jesus de Nazaré. Isso você precisa ser bem esclarecido. Porque senão você vai ficar em dúvida. Eu leio na Bíblia que Tiago diz que tem pecado. João diz que tem pecado. Aí vem Paulo e diz que não tem. Em quem acreditar? A controvérsia? A dúvida? Não. Você precisa ter entendimento, revelação, até de quem é o seu apóstolo. Porque há diferença de evangelho. A Bíblia fala de 2 evangelhos, o da lei e o da graça. Nós também temos esse estudo. Se você ficar ligado nas nossas postagens, a primeira, Desvendando a Graça, está falando sobre isso. Sobre lei e graça. Nós falamos sobre isso. Então dê uma olhadinha lá, ouça. Porque todo esse conteúdo é uma sequência. Nós não estamos pegando aqui versículos isolados da Bíblia. Há uma sequência do Novo Testamento. E os apóstolos, fora Paulo, eles não entendiam isso. Eles não conseguiam compreender isso. Porque o que nós lemos lá em João diz, vocês não entenderam. E Paulo também era judeu como eles. Paulo também recebeu o evangelho através de Gamaliel e outras pessoas doutorados da lei. Mas quando ele recebeu a revelação no terceiro céu, a Bíblia diz que Paulo recebeu a revelação que não cabia homem nenhum entender. E Paulo teve que se isolar no deserto. A Bíblia diz lá em Gálatas 2:1, Paulo ficou 14 anos no deserto para poder entender o que é essa graça, de tão transformadora que era ela. Era algo que mexeu com a cabeça dele, era algo que mudou a vida dele. Ele passou de perseguidor a perseguido. Ele mudou a posição dele. Ele começou a achar que o judaísmo, é difícil falar isso, mas era perda para ele. Ele falou,
todo o estudo que eu tive, todo o aprendizado que eu tive aos pés de Gamaliel, considero como perda, por causa desse evangelho da graça de Deus. Olha o que ele fala em Gálatas. Gálatas 5:1. Aí você vai começar a entender o que é o evangelho da graça de Deus. É um evangelho diferente. Quando nós falamos que não temos pecado, nós estamos baseados na Bíblia. Não estamos baseados no achismo. Temos base para isso. Olha o que diz Gálatas 5, versículo de 1 a 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele afirma: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurai justificar-vos na lei, da graça decaíste. Isso é muito sério. É muito sério quando Paulo diz: se você quer se justificar na lei, você está decaindo da graça. Parou para pensar isso? Você ouviu de Deus que você está fora da graça? É muito sério, abençoado. Então, quando você entender esse evangelho da graça, você precisa compreender a sua essência. Aí você vai entender a vontade de Deus, o propósito de Deus. Está lá em Romanos 12, versículo 1. Quando você transformar a sua mente, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E os apóstolos não entendiam isso. Havia uma guerra entre eles. Havia uma batalha ferrenha. Quando Paulo fala: vocês estão se desligando de Cristo quando vocês ouvem outro evangelho que não é o da graça. Ao ouvir outro evangelho, você está dando margem à lei, ressuscitando a lei e pisando no sangue de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele diz assim, o sacrifício de Cristo não vos aproveitou para nada. Você está anulando a cruz de Cristo. Olha que coisa séria. Quando você diz que você é um pecador, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz por você. Quando você recebe que você tem pecado ainda, você está dizendo: o sacrifício de Jesus não foi perfeito. E não foi um sacrifício transitório, foi permanente. O outro era transitório, não era algo permanente. Por isso que era chamado de sombra. Paulo fala que o evangelho da lei era o evangelho de sombra. Não era o da imagem real. O da imagem real é depois da cruz. E é por isso que os outros discípulos não entendiam isso, não entendiam essa linguagem de Paulo. Olha só, Gálatas 1, versículo 10. Gálatas 1, versículo 10. Olha o que ele diz. 1, versículo 10 até o 17. Gálatas 1, do 10 ao 17. É um pouquinho longo, mas vamos ler. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Esse mesmo Paulo não aprendeu com Gamaliel? Agora está dizendo que não aprendeu com homem algum, porque esse era um outro evangelho. E ele continua: não aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvi qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajávamos a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém,
ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aprouve revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. Olha, presta atenção no versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim. Nem consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim. Quer dizer, Paulo não consultou os outros apóstolos. E isso não foi agradável a eles. Isso não foi bem visto por eles. Porque João falava, se você olhar lá em 1 João, ele fala, eu recebi o evangelho, aquele no qual eu deitei a minha cabeça sobre o peito, sobre o seu peito. Aquele que não andar como ele andou, não está falando a verdade. Nós estamos falando a verdade porque eu andei com Jesus. Mas ele não diz que lá em João 16, Jesus falou para ele, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar, porque vocês são judeus. É por isso que Paulo diz aqui, esse evangelho que recebi para anunciar entre os gentios. E você é judeu? Então você não pode viver o evangelho dos judeus. Você tem que, do judeu, você tem que viver o evangelho de Cristo depois da cruz. Onde ele reconciliou os gentios, onde ele chamou aos gentios para a sua glória. Está lá em Isaías. Ele chamou um povo que não era povo. Uma nação que não era nação. Então isso foi extremamente cuidado. Você precisa ter muito cuidado com isso. Para não cair nessa armadilha. E Paulo responde ao próprio João, como ele disse lá em Efésios 2:1. Pela graça vocês são salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas João está falando, não, mas você tem que fazer as obras que eu faço. Andar como ele andou. Paulo fala, ninguém é salvo por fazer obras. E ninguém é justificado por confessar pecado. Confessar pecado e continuar fazendo a mesma coisa não resolve o seu problema. Você tem que ter consciência dos seus erros na carne e modificar a sua vida. Entenda isso. Em Gálatas 2, versículo 10, ele fala muito bem claro sobre isso. Sobre os discípulos, você vai entender isso agora. Gálatas 2, versículo de 1 a 10. Leia comigo atentamente, vai aparecer na tela aí esse versículo. Ó. Você leia comigo e fica bem atento a isso. Ele diz assim, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou eu ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzirmos à escravidão, aos quais, presta atenção nisso, aos quais nem por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. Olha o versículo 9. Quando conheceram a graça que me foi dada, veja para quem Paulo estava falando, a Bíblia é muito clara.
quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Quer dizer, para os judeus. Aqui está bem claro. Tiago, Pedro e João falaram: Paulo, você continue pregando o evangelho da graça para os gentios. E nós vamos continuar aqui com os judeus. Porque nós temos o evangelho da circuncisão. Você teve uma revelação que nós não tivemos. Você teve um entendimento que não chegou a nós. Paulo fala que até hoje, ao ler a Bíblia, eles leem com o véu de Moisés. Então faltou a eles o entendimento, como falta muita gente até hoje. Falta muito entendimento. E as pessoas ficam naquela dúvida. Para você ver, aí em Gálatas 2:11 diz assim, ó. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Quer dizer, Paulo chamou Pedro, mais à frente ele diz, chamou Pedro de hipócrita. Porque ele falou, você come com os gentios, mas veio alguns da parte de Tiago, você se afastou. Porque Pedro teve a revelação do evangelho da graça. Mas ele não quis se envolver, porque era um evangelho difícil, como é até hoje. Nós somos discriminados, até pelos evangélicos. Muitos não entendem o evangelho da graça e zombam, dizendo que nós estamos inventando coisas, quando nós estamos trazendo revelação para as pessoas. As pessoas têm recebido o evangelho da circuncisão. E nós estamos trazendo o evangelho da graça, que é o evangelho da revelação de Paulo. Então eu preciso entender isso, você precisa compreender isso. E você vai entender no próximo episódio a importância de tudo isso. A importância que é o perdão de Deus, a revelação que foi dada a Paulo. E você vai entender que não é mais um pecador. Que você não depende da mão de um homem na sua cabeça. Você não depende de ir à frente de uma igreja para ser perdoado dos seus pecados. Você não pode ter mais nenhum acusador. Você não pode receber, como nós recebemos, quantas pessoas aqui com tristeza no coração, dizendo que tinha um pecado oculto. E é tão cruel isso, que alguns pastores, algumas pessoas já nos falaram isso. O pastor me revelou que tem um pecado oculto, por isso que a minha vida familiar não é boa, minha vida sentimental não é boa, eu não arrumo emprego, eu não posso ter filho, ou consequências da vida colocaram na pessoa que ela tinha um pecado oculto. E é tão cruel isso, que a pessoa não tem como pedir perdão se esse pecado é oculto. Está guardado as 7 chaves. Então foi para isso que o Evangelho da Graça veio, para te perdoar. E no próximo episódio, nós vamos trazer isso para você. O Evangelho do perdão. O Evangelho pós-cruz. Fique ligado conosco. Compartilhe essa palavra. Se você não entendeu ela bem, ouça de novo. E peça a Deus para te dar revelação. Para Ele revelar para você o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da paz. O Evangelho que vai mudar a sua vida. Graça e paz, abençoados. Até a próxima, permitindo Deus. Graça e paz.